Quando eu vou entrevistar, vou fazer uma entrevista sobre um filme e temos atrás das câmeras mais de um componente, eu sempre gosto de saber como se deu essa parceria. Entre vocês, eu sei que no passado vocês já tiveram a oportunidade de algumas contribuições artísticas, mas me chamou a atenção quais foram as discussões que vocês tiveram ao constatar de que para Mato Seco e Chamas seria muito bom tê-los também reunidos como diretores. Vocês puderem contar um pouco sobre esse processo? Fala, João. Então, o Mato Seco é um filme que desde o início a gente sabe que vai dirigir juntos, desde que começa a escrever, na verdade. Nós começámos a escrever o filme na altura em que estávamos a preparar o Era Uma Vez Brasília, acho que nem tínhamos começado a filmar o Era Uma Vez Brasília, né, Não, Dirley? que não. Então, o Matsei começa, na verdade, antes dessa primeira colaboração que a gente faz. E é um filme que a gente começa de uma forma muito livre, tentar pensar um filme juntos, depois uma série de conversas que têm a ver com o espaço, com ficção científica, de começar a pensar o que é que poderia ser um filme que a gente gostaria de fazer juntos. E começa a desenhar personagens, a pensar numa história, a pensar em referências e começa a escrever. Muitas vezes no mesmo lugar, muitas vezes em cidades diferentes, às vezes até em países diferentes, mas sempre com o filme na cabeça, escrevendo alguma coisa, mandando para o outro, revendo, repensando. Então é um filme que começa um pouco dessa energia de tentar pensar. O que é que era este filme que a gente queria fazer juntos? É um filme que começa por ser como se fosse um filme de aventura, na verdade. Então nós começamos a fazer o filme ainda durante o governo, nós começamos a pensar o filme ainda durante o governo Dilma, né? Quando estava a tentar ser aprovada uma lei no Congresso que iria determinar que 75% dos royalties do petróleo teriam que ir para a educação, para a saúde e para a cultura. E nós pensávamos muito, o Adrilho falava muito na revolução que isto poderia ser para o país, né? Tipo, de repente, com tantos bilhões injetados em três áreas, daqui a 30 anos tinhas um brasileiro em Marte, né? Tinhas uma universidade pública no Sol Nascente, com o dinheiro a ser gasto só nestas áreas, tu ias ter uma revolução incrível no país. Claro que existe o golpe, e depois com o governo de Bolsonaro as plataformas de petróleo, o pré-sal e o petróleo brasileiro começam a ser vendido a multinacionais a preço de banana, então é uma completa reversão daquilo que era o lugar onde o filme tinha começado. Como a gente faz então a ideia do filme já começa como anacrónica, a gente já começa com uma certa melancolia em relação àquilo que poderia ser uma possível aventura sobre ela. Não pode ser uma aventura mais, agora tem que ser um filme de guerra. Se tudo o que existe no subsolo brasileiro pertence à União, então vamos realmente pensar o que é uma apropriação popular do petróleo. Em vez de achar petróleo, a gente vai roubar petróleo do cano que traz petróleo de Brasília desculpa, de São Paulo até Brasília, e vamos declarar guerra ao país. Então a colaboração começa muito assim. Uhum. É, a minha próxima questão, acho que já, de certa forma, já tem muitas coisas presentes já nessa resposta da Joana, mas me chamou muita atenção como esse filme ele tem uma característica, digamos, experimental, porque tem momentos em que existe um flerte com essa ficção científica pós-apocalíptica que remete muito a mim, pelo menos, ao que o cinema australiano já produziu muito, sempre com essas questões em relação a petróleo como se fosse um instrumento de poder, mas também nós temos esse viés dramático muito representado por essas personagens femininas e os seus monólogos, e também todos os elementos de cinema documental. Eu quero muito saber, talvez seja uma questão ainda muito pertinente à gênese de projeto, mas quero muito saber como que para vocês é o processo de escrita, de elaboração de roteiro de um filme que enfim, apresenta tantas propostas distintas, né? Eu quero muito saber se, ao contrário do resultado que se dá na tela, é,
a criação, a elaboração desse texto, ela é bastante, digamos, linear, ou se vocês se deixaram também, durante o processo de filmagens, experimentar coisas que de repente não existiam nem nessa encarnação em texto. Hum. Pode Vai, falar. Guilherme. Tá, Já vou falar falei. então. Fala então. Eu acho assim, a gente lida com, basicamente com um argumento e com um roteiro que a gente escreve, obviamente, para apresentar para as pessoas, né, para levantar recursos para o filme. No texto a gente já está lidando com essas questões todas que vão do lugar do real até o lugar do imaginário, vamos dizer assim, até uma fábula. O texto é muito fabular em todos os sentidos, que passa por todas as literaturas que a gente já viu, ouviu, nós, né, enquanto experiência de leitores, tal, nós que eu falei hoje, né? Então, assim, esse texto tem de tudo, na verdade. Tem de rap brasileiro, de rap finlandês, é Dostoiévski. Assim, tem de Crônicas Marcianas, como tu diz aí, Mad Max. Então, primeiro Mad Max. Tem de Blade Runner, Andrea Tonati. Então, tem tudo, é óbvio que tudo faz parte de um caldo cultural que a gente está vivendo, assim. Aquilo que a gente leu, viu e assimilou. Agora, os nossos filmes todos, eles estão... a gente chega nesse lugar também a partir de uma coisa que é muito particular nossa, eu acho. Assim. Eu acho que o modelo de produção, mais do que tudo isso, é o modelo de produção que você opta para fazer um filme. Então, a gente opta por um modelo de produção em que a gente tem poucas pessoas em set, em que a gente tem um dilatamento do espaço-tempo, a gente vive nesses lugares, mora nesses lugares, e a gente tenta que aquilo que a gente está falando passe a ser verdade para a gente. Para o outro é o que o cinema faz, não acredita, não. Né? Aí cada espectador tem a legitimidade e o direito para fazer o que quiser, para ficar na sala de cinema ou para sair da sala de cinema. É tão legítimo o ato de ficar na sala de cinema quanto sair da sala de cinema, isso é incontrolável. Né? Mas assim, Uhum. o que a gente faz é criar aspectos para, como a literatura, você disse aí da literatura, do cinema australiano e tal, é a mesma coisa. A gente só entra naquele universo porque o modelo de produção, muito mais do que o conteúdo que eles estavam falando, eu acho, porque eu também gosto de filme pra caralho, inclusive, assim, passava muito no nosso cineclube da Finlândia. É, mas muito mais do que esses filmes, enquanto, vamos dizer assim, a narrativa do conteúdo ou o roteiro, era aquele modelo de produção. Existia a especificidade que eles têm, eles só podem fazer assim, a partir de um modelo muito vago que eles têm da ficção científica clássica no cinema, que é hollywoodiana, eu posso tentar jogar para outro lado, mover a falta de recurso, ou lidar com outras perspectivas musicais de atores. Então, a gente também faz isso. A gente lida com o que a gente, eu e Joana, fala com duas coisas muito claras assim. Eu lido com a coisa que eu chamo de etnografia da ficção. Para mim é muito simples. A gente propõe personagens ficcionais, arquétipos de ficção, e quando vai filmar, a gente etnográfica. Aquela pessoa tem que crer naquilo. Ela tem que, de verdade, acreditar que aquele filme existe. Ela tem que acreditar que naquele solo do sol nascente tem que sair petróleo. Tem Uhum. que sair alguma coisa ali. Mesmo seja merda, sai merda, tem que sair alguma coisa daquele chão. Então é isso que a gente luta, para sair, para essa crença que aquele lugar pode ser possível. Isso eu acho que muda radicalmente o imaginário e as fabulações. Eu acho que fica ali no meio entre o que a gente chama de real, o que a gente chama de ficção, e aquilo que surge desses elementos assim. Porque, de novo, e outra coisa, a gente faz um filme numa cidade que historicamente não tem uma tradição cinematográfica. Vamos dizer, não está falando de Rio, São Paulo, não está falando de BH, não está falando de Rio Grande, de Porto Alegre, está falando de Recife, está falando de um lugar que historicamente esse imaginário do cinema que está ali é uma constituição coletiva nossa, minha, de Joana, as pessoas que estão aqui durante muito tempo. Então a gente faz o filme também pensando que o nosso mundo é este mundo mesmo. Não é as referências, vamos dizer, as referências literárias, teóricas, é o que a gente tem, a gente vê essas coisas todas, todo mundo. Mas não é uma referência, vamos dizer bem assim, de catalogar se a gente acha isso bom ou ruim, entendeu? Não é uma submissão. A gente não tem que ser. Não é a palavra, não seria nem submissão. Acho que a palavra seria mais uma ideia que a gente não tem que ser tributário dessas pessoas, nesse sentido. Nós não somos tributários desses cinemas. Eu, particularmente, sou tributário do rap. O filme que eu fiz é o rap da Ceilândia que me construiu. Mas, assim, quero dizer que essas referências todas estão aqui, mas a gente tenta criar essas relações muito particulares. Como eu disse para você, eu trabalho muito com essa ideia do etnografia da ficção.
Joana pode falar melhor dela, que ela trabalha com a ideia de uma etnografia sensorial, que é é muito interessante também. Então, esses cruzamentos todos criam um gênero cinematográfico, eu acho. Criam uma relação cinematográfica. Não que a gente pensasse lá atrás. Não é uma ideia, você me entende, não é uma ideia pragmática de lá atrás, estava discutindo no meio do set, que essas coisas que eu estou falando agora. Isso é uma reflexão sobre o trabalho. Lá atrás, quando está filmando os filmes, a gente está dentro dos filmes, está vivendo um filme. Está misturando a técnica, que é a técnica cinematográfica, como todo mundo usa, com a relação nossa com a cidade. É como se parece estranho, é isso mesmo, é acreditar, é falar bem assim, velho, a gente bota muita fé que isso vai existir. Nós não estamos preocupados com nada fora disso. Nós acreditamos que esse filme vai existir. Acreditamos neste plano. É este plano que move a gente. E fora isso, depois a gente fica fazendo as teorias. Mas, acima de tudo, só para voltar para o começo, existe um modelo de produção. O modelo de produção define qualquer filme. A minha próxima questão já entra mais em relação aos temas presentes no filme. Me chamou muita atenção uma fala da Joana de que a concepção, a ideia surge no momento em que estamos no governo Dilma. Mas, de certa forma, eu vejo muito como um filme que, de certa forma, é uma consequência do que o Brasil viveu nos últimos 4 anos. E os últimos 4 anos, de certa forma, têm mostrado um cinema brasileiro que reflete bastante, né, as dores que estamos atravessando. Tivemos muito, ainda estamos, né, nesse período, por exemplo, de filmes de isolamento social, né, da maneira como a pandemia nos afetou. Mas também temos esse cinema que ainda está entrando em cartazes, que é um cinema de oposição, né, ao que enfrentamos nos últimos 4 anos. Eu tive muitas experiências de conversar com diretores, com atores de comédias no último ano e os questionei em relação a como seria o processo criativo, como seria trabalhar agora no 2023, em que a gente teria uma mudança, né, de contexto político. E eu queria lançar essa questão para vocês que estão aqui diante de uma obra dramática, digamos assim. Como é fazer um filme que é também um reflexo dos últimos 4 anos, mas também como que lançá-lo agora em outro contexto e como vocês visualizam o processo criativo para daqui nos próximos anos. Acho que também é interessante conhecer até a percepção da Joana no sentido dela ser de Portugal, enfim, talvez ter uma perspectiva diferente do Ardilei. Uhum. Hum, então, eu acho que o filme tem obviamente uma relação muito forte com aquilo que foi o governo do Bolsonaro, né? Porque eu te falei que nós começámos o filme como uma aventura num período político diferente, mas a forma como nós filmamos é que a gente tem um roteiro que levanta, mas nós não sabemos, nós não escrevemos diálogo que para as personagens falarem, e o roteiro é muito flexível e aberto àquilo que se passa na vida política do país, na vida política das personagens. Então, basicamente, o filme todos os dias muda e todos os dias reage à urgência daquilo que é o presente político da cidade ou das pessoas com quem a gente trabalha. Então, obviamente que assim que durante o filme que o Bolsonaro é eleito presidente, que o filme tem que responder a isso, e a forma como responde é, na verdade, eu acho que naqueles primeiros anos nos sentíamos muito acuados, né? Sobretudo naquele momento inicial, logo a seguir à eleição, então a gente construiu, na verdade, um bunker onde se passa uma parte do filme, que era um lugar onde, pelo menos, a gente podia construir um lugar onde a gente vivia esse sentimento que a gente não via por onde correr mais, não é? A gente estava contra uma parede, de certa forma. E uma coisa que é importante, Alex, é que nós, a primeira, eu acho que o Adila pode-me corrigir se a minha memória estiver a falhar, mas eu acho que o primeiro momento muito embate no Sol Nascente não foi tanto a eleição do Bolsonaro, porque a gente não pode esquecer daquilo que foi essa eleição, não é? 70% da
Tailândia votou pelo Bolsonaro, votou Bolsonaro. Então, nós também ninguém está aqui a tentar idealizar o que é que foi e o que é que continua a ser esse momento político. Mas o primeiro momento em que eu acho que as pessoas com quem a gente trabalha sentiram muito o resultado dessa eleição foi uma das primeiras coisas que o Bolsonaro disse depois de se tornar presidente, era que ele ia dificultar muito a vida dos presos, ainda mais que ele ia transformar as condições de vida nas cadeias, que preso só tinha regalias, né? Aí eu acho que num lugar onde tanta gente ou passou pelo presídio, tem um familiar preso, eu acho que esse foi o primeiro momento que as pessoas realmente sentiram uma preocupação muito grande, né? Porque tipo, já é tão horrível lá dentro, já tens 30 pessoas a dormir numa sala de 6, a comida chega podre, não há água, vai ser pior ainda, tipo, como é que é possível ser pior ainda? E o que é que isso quer dizer para o meu filho, para o meu pai, para o meu marido, para a minha mulher que tá preso neste momento? Então, claro que o filme está sempre a responder àquilo que está nas nossas cabeças, aquilo sobre o que a gente conversa, aquilo que a gente quer trazer para o espaço, de fazer um filme como este, que é um processo diário, que é um processo diário de trabalho. Eu acho que há muitas coisas, claro que depois da eleição do Lula nós todos podemos respirar um pouco de alívio, mas acho que podemos respirar assim tipo durante 2 segundos, assim tipo, meio folgo, né? Porque as questões são tão sistémicas ou são tão endémicas que não é um governo para o outro, são mudanças estruturais que implicam quase repensar um pouco a relação entre as capitais e as periferias, no caso dos lugares onde a gente trabalha. Tem milhões de outras relações aí, quer dizer, eu não vou nem tocar, senão a gente ficava aqui, obviamente, 4 horas só para tentar começar a formular uma resposta. Mas é tipo, existe um programa público de encarceramento das populações periféricas, sempre existiu quando a primeira vez que o Lula foi presidente, provavelmente, olha, ele sabe muito mais disso do que eu, mas provavelmente já era essa a realidade, não é? E não é uma coisa que vai mudar de um dia para o outro, porque também, porque essa direita que elegeu o Bolsonaro, ela 2 milhões de votos é muito pouca coisa, ela continua tão presente aí como antes e vamos ver o que é que será a próxima eleição, não é? Tipo, vamos ver, por isso é que é meio fogo só, né? Porque a gente está aqui também super feliz com tudo o que mudou e mudou, a gente se emociona imenso vendo a posse, mas a gente sabe também as condições complicadas em que este governo assume e o que é que pode ser de mudança estrutural realmente que pode vir a acontecer durante os próximos 4 anos e como é que isso também prepara uma eleição seguinte. Eu acho que em termos de produção de cinema no Brasil, que é também um pouco onde vai a tua pergunta, há uma coisa que a mim me entusiasma muito, que é um possível reavivamento dessas políticas públicas culturais que estiveram suspensas durante muito tempo. Quando eu comecei a trabalhar no Brasil, que já foi há 8 anos atrás, ou talvez mais, eu não sei, a memória dele é muito melhor que a minha. Como ele diz, eu não me lembro nem do que aconteceu ontem, mas eu acho que foi há 8 ou 9 anos. É isso, Direi? Tá. Pronto. Aí uma coisa que me impressionou imenso, eu já tinha feito 2 filmes e tinha andado um pouco em festivais e conhecia um pouco esse universo de discussão e eu nunca tinha visto, e também, pronto, sendo portuguesa, aquilo que se passa em Portugal, e eu nunca tinha visto um lugar onde debates de filme durassem 3 horas, onde as pessoas andassem à porrada porque gostam ou não gostam de determinado filme. E eu achava absurdo, assim, achava absurdo a quantidade de filmes que existiam. Há 9 anos atrás, eu acho que estavam a produzir 120 longas por ano. E era tipo, era de repente um lugar onde existia de verdade uma energia de cinema, onde era possível pensar o que é que poderia ser uma produção independente, descentralizada, onde existe apoios para os primeiros filmes, onde não existe uma espécie de monopólio dos grandes centros, porque tudo parecia encaminhar nessa direção. Houve obviamente um desmonte enorme dessas políticas, mas eu acho que também pelo menos quando nós vamos a lugares como o Fórum Doc ou como outros lugares onde o filme passou, onde a gente conversa com uma geração que está a sair agora das escolas de cinema, eu acho que houve um desmonte muito grande dessas políticas públicas, mas também existe uma geração nova muito, muito consciente daquilo que é possível fazer, ou daquilo que se pode ser feito e da luta que é necessária ter
para que as coisas voltem a acontecer. Então isso me deixa um pouco, talvez mais do que as possíveis negociações com um Congresso e um Senado, onde é capaz de haver muito pouca negociação, é esse reapossamento das políticas públicas de criação cultural que me deixa com mais expectativa em relação aos próximos 4 anos. Agora o Adrilei vai dizer coisas muito mais inteligentes daquilo que eu posso falar em termos genéricos, porque realmente isto é uma coisa que ele tem estado a viver durante 20 anos e que tem uma luta política muito grande desse contexto. Estás no mute, então se calhar não vais falar nada, tens que tirar do mute se quiseres dizer alguma Pronto, coisa. o Adriano tá no falador agora. Pronto. Eu liguei o falador aqui, olha só. Eu acho que é isso que você falou, cara, é muito forte o que você falou, assim, tô ligado que você tá falando assim, acho que tem eu acho que é isso, em termos de pensamento sobre o cinema brasileiro, de como que a gente vai lidar com isso. Agora, tem uma coisa que eu acho assim, estranha. Não é estranha, é uma contradição, assim, vamos dizer assim, como a pergunta sua vai para um lugar que pensa assim. Eu penso que o cinema que a gente faz não é necessariamente esse cinema, vamos dizer, porque também tem muito isso, assim, o cinema que a gente fez, que a gente faz, sempre foi um cinema anti-status quo nesse sentido. A gente não é porque é o Bolsonaro que a gente fez cinema assim. A gente fez um cinema de enfrentamento. Quando eu falo enfrentamento, é porque eu acho que a função do cinema é ser anti-status quo. É a minha leitura sobre o mundo e sobre o filme. Independente de que governo está, que estado está. O cinema não é publicidade. Não é que o governo Lula está aqui agora, que eu votei nesse governo Lula, e desde os meus 17 anos atrás, estou aqui na Ceilândia, bandeirando e reavivando com o partido, vamos dizer assim, participando das formações do partido desde o começo do partido aqui na Ceilândia, não é porque eu sou um ente, um corpo político deste lugar, que eu tenho que apoiar as questões que são feitas. Eu estou dizendo para você que o cinema tem que ser anti-status quo por natureza. Não é uma idealização do que vinha a vir agora. Eu acredito muito nesse governo que vem a vir. Acho que, em relação ao governo anterior, é incomparável a proposta, as pessoas que estão, os corpos que representam, a ideia multi né, território, gênero, raça, não tem como comparar, é incomparável. Todavia, o que a gente fez sempre foi uma disputa, não necessariamente contra a figura do governo, mas contra a figura do Estado. Entende? Não é o Bolsonaro que está lá, é quem está lá para a gente, porque não muda absolutamente nada nas radicalidades periféricas, vamos dizer assim. Joana sabe disso, eu sei disso, a gente vive 8 anos nisso aqui. A gente lida com os personagens que para eles não interessa muito isso, a figura governamental. O que interessa para eles é nós estamos na mesma condição, em que nós somos lupen-proletariados, os motoboys do nosso time são os lupen-proletariados, representam um lugar de uma opressão da uberização do trabalho, independente do governo que vai ser. Esse governo não vai mudar isso, inclusive em relação a isso, porque isso é uma dinâmica internacional. Então, o que a gente está fazendo no cinema, nosso filme sempre foi de embate. Naquele momento que o filme estava acontecendo, era aquele governo que estava sobre nossos filmes. O que a gente estava discutindo, como o Juna falou, inicialmente era como a apropriação do petróleo seria feita. Porque era uma promessa muito interessante. Era uma promessa absolutamente incrível. E eles prometeram para a gente isso. O Estado brasileiro prometeu para a gente isso. O que a gente está fazendo é uma cobrança do Estado brasileiro. Naquele momento, o Estado brasileiro era representado pelo governo Bolsonaro. Mas as contradições, Alex, são muitas, cara, de pensar assim. Você pensa bem, a primeira-dama, a ex-primeira-dama é de Ceilândia, é a Michele Bolsonaro. A ex-primeira-dama, a família da ex-primeira-dama mora no Sol Nascente, onde a gente fez um filme, onde a gente faz um filme pretensamente de revolução, que um outro mundo poderia ser possível, o Mad Max, como você falou no começo, né? O Mad Max australiano, tal. Essa primeira-dama mora ali. Olha como o imaginário é absurdo. O grande imaginário absurdo e que quebra tudo que ela falava assim, então, eu sou uma mulher de periferia, e aí? Eu sou uma mulher de quebrada, e aí? Vocês aí? Entende? Eu não estou dizendo que por ela ser mulher de quebrada que eu tenho que compactuar politicamente com ela. Estou dizendo que outras relações territoriais, outras coisas que estão no momento, influenciou radicalmente o jogo do filme. Então, não é só, vamos dizer assim, nesse sentido, eu acho que o nosso filme não tem nada a ver com o enquadramento que é um cinema brasileiro contemporâneo, sobre a perspectiva bolsonarista, o ataque ao governo Bolsonaro nesse sentido. Porque, de novo, não adianta atacar o governo Bolsonaro e atacar
toda o que eles chamam de opressão sobre o Bolsonaro e manter a ordem da produção, porque a ordem da produção é mantida. Então, vamos pensar um pouco sobre isso. A gente quer radicalizar, vamos mudar a ordem da produção, vamos descentralizar de fato o cinema brasileiro, vamos colocar em todos os lugares do Brasil editais públicos que pessoas possam, outras tantas pessoas também possam fazer os filmes. Então, todas essas questões, o nosso filme está lá. Acho que a gente se coloca enquanto pessoas que são vivas e fazem pensamento à esquerda. Isso não quer dizer que a gente que a gente adere de maneira imediata ao governo que se diz de esquerda ou tem uma repulsa de maneira imediata ao governo que se diz de direita. Não é nada disso. É a estrada que vai contar para a gente para onde que isso vai. E os nossos personagens dos filmes, como Joana disse, se 70% das pessoas votaram no Bolsonaro, obviamente 70% do nosso filme também, tem gente bolsonarista. Não é nem bolsonarista, é outra questão. Pessoas votam no Bolsonaro não é necessariamente bolsonarista. Isso é outra, eu acho que é muito grande de periferia. Não é porque a pessoa votou em Bolsonaro ou vai continuar votando na extrema-direita que ele é bolsonarista ou de extrema-direita. É uma questão política, que inclusive nós temos que respeitar, se a gente quer mudar, lutar por isso. A gente tem que respeitar o direito democrático da pessoa votar em quem ele quiser, em quem ele acha. O que nós temos que fazer, então, se a gente acha que isso é errado, é cair para dentro da periferia e fazer política periférica de verdade. Vamos para o enfrentamento político, que é bonito para caramba. Vamos sentar no boteco, à noite, nas madrugadas, encher a cara na madrugada e discutir com aquele cara na madrugada de maneira honesta, franca e respeitosa, porque ele vota numa ideia de direita e porque eu votaria numa ideia de esquerda. Isso é política massa de fazer. O nosso filme tenta fazer isso.